Você conhece o humanismo? Vai fazer vestibular que cobra literatura portuguesa? Então você está no lugar certo. Chega mais! Muito bem, pessoal. Hoje, nossa aulinha é sobre literatura portuguesa, o segundo momento da literatura em Portugal. Na verdade, já lancei aqui um vídeo no canal sobre trovadorismo. Aproveito para que vocês possam observar. Eu fiz até uma playlist que está diretamente ligada à literatura portuguesa. Então, se você vai fazer vestibular que cobra literatura portuguesa, vem aqui na nossa playlist, dá uma olhada nos nossos vídeos, tá certo? A primeira época da literatura em Portugal começa lá no século XII, período medieval, chamado trovadorismo. E logo após o trovadorismo começa o que chamamos de humanismo, que representa, na verdade, uma transição, pessoal, entre a Idade Média e a Idade Moderna, entre o pensamento teocêntrico e o pensamento antropocêntrico, certo? O período que o humanismo vai ocupar é o século XV, que é um século de grandes avanços em Portugal. Portugal investiu nas navegações e colheu frutos muito positivos dessas navegações, fazendo com que se desenvolvesse em Portugal o conhecimento. E isso fez com que o teocentrismo cedesse lugar ao antropocentrismo. Essa é uma época transitória em que nós perceberemos grandes avanços na literatura portuguesa que estão diretamente relacionados à presença do renascimento cultural, certo? Você vai verificar, por exemplo, que nós teremos 3 formas de produção literária nesse período em Portugal. A gente sabe que o trovadorismo tinha, no máximo, aquelas novelas de cavalaria e as cantigas que eram usadas pelos trovadores. Agora não, agora nós tivemos um grande avanço, tivemos desenvolvimento, porque desenvolvimento econômico está diretamente atrelado à perspectiva da busca do conhecimento. Então, nós teremos aí a poesia palaciana, nós teremos o teatro popular de Gil Vicente e nós teremos a prosa historiográfica de Fernão Lopes. Então, nós saímos das cantigas e da literatura de cavalaria, que era uma produção meramente oral, para 3 formas de produção. Uma produção narrativa, que é a prosa historiográfica de Fernão Lopes, uma produção teatral de Gil Vicente, com seus altos e suas faças, e uma produção poética, que é bem diferente da produção poética do período pelo qual chamamos de trovadorismo, porque o trovadorismo tinha aquela poesia que na verdade nem era poesia, era cantiga, que estava diretamente atrelada à música. Agora, com esse avanço do conhecimento, a poesia vai se separar da música e vira exclusivamente poesia, tá certo? O que é que nós devemos lembrar de tudo isso? A poesia palaciana, que é a poesia produzida nesta época, é uma poesia que já tem uma certa diferença da poesia produzida no trovadorismo. Primeira diferença, no trovadorismo, o português usado era aquele português arcaico, chamado de galego-português. Agora, na poesia palaciana, já usamos o português clássico, o português que é o atual. Na verdade, atual para a época, né? O século XV, certo? Outra diferença, na época do trovadorismo, a produção não tinha metáforas, porque era uma produção muito precária. Então nós já temos a inclusão de uma literatura mais conotativa, mais figurativa. Então isso representa um avanço na técnica poética, tá certo? Agora, algumas semelhanças existem, tá certo? Você vai verificar que a poesia trabalhada na Idade Média, no período trovadoresco, ela é formada por redondilhas menores e redondilhas maiores, que é o que chamamos de medida velha, e continua a ser utilizada essa medida velha durante o período humanista. Então tem essa semelhança, tá bom? É bom lembrar, pessoal, que nessa época os textos ainda eram guardados em cancioneiros, e nós tivemos um grande cancioneiro no período do humanismo, que foi organizado por Garcia de Rezende, certo? Este cancioneiro, ele tinha por volta de 2.200 poesias que foram colecionadas ao longo de todo o século XV. Ele foi organizado em 1516 por Garcia de Rezende e representa a principal obra lírica do período pelo qual chamamos humanismo. Vale lembrar, aí a poesia já é só poesia, não tem mais música envolvida, certo? Poesia e música, elas se separam no período pelo qual chamamos humanismo. No entanto, as obras mais importantes do período são as obras em prosa narrativa e as obras do teatro, do texto dramático, certo? Do qual se destaca Gil Vicente, certo? Gil Vicente é considerado o pai do teatro português. Ele vai se destacar num teatro popular que vai se dividir aí em autos e farsas. Sabe qual a diferença de autos e farsas? Autos são peças em forma de poema que têm tendências religiosas.
Farsas são peças em forma de poema que têm um caráter crítico e humorístico, têm um objetivo de ridicularizar. As peças de Gil Vicente, sejam elas autos ou farsas, elas tinham todas caráter moralizante, ou seja, o autor apresentava as peças, encenava as peças com o intuito de passar uma mensagem moral à sociedade, certo? De que maneira? Ele condenava determinados atos da sociedade em suas peças para fazer com que as pessoas que estivessem ali assistindo essas peças mudassem suas posturas. Vale lembrar duas grandes obras do autor: O Alto da Barca do Inferno, que é a sua principal obra, e uma farsa chamada A Farsa de Inês Pereira, ok? Então, ó, eu já lembrei a vocês da poesia palaciana e já lembrei a vocês do Teatro Popular de Gil Vicente. Mas também vale lembrar que nós tivemos produção narrativa, as famosas crônicas historiográficas de Fernão Lopes. Fernão Lopes foi contratado pelo rei de Portugal para ser cronista-mor da Torre de Tombo. O cronista-mor da Torre de Tombo era o presidente, era o diretor da Torre de Tombo, que era o Arquivo Nacional Português. A função dele era escrever o que ocorria diariamente no reino. E aí então ele organizou 3 grandes crônicas que contam a história de reis da Idade Média em Portugal, certo? Destaque para Crônicas del Rei Dom Fernando e Crônicas del Rei Dom Pedro I, beleza? Nessas histórias, ele contava os feitos do rei, ele contava as guerras que ocorreram, as brigas pelo trono, ou seja, foi uma época em que o rei se preocupou em guardar para a história, para a posteridade, a história portuguesa. E foi fundamental, porque inúmeros outros autores da literatura portuguesa buscam inspiração nas obras de Fernão Lopes, certo? Porque Fernão Lopes ele foi o primeiro historiador, o primeiro pesquisador, o primeiro cara que buscou, certo, guardar para a história como era a movimentação diária do reino durante o período da Idade Média. Então ele foi fundamental, por isso que é conhecido como o pai da história portuguesa, tá certo? Essas obras eram produzidas e ficavam guardadas na Torre de Tombo. E em uma qualidade vocês têm que lembrar, eram textos narrativos. Não eram crônicas como essas que nós conhecemos hoje em dia não, certo? A crônica atualmente é um texto narrativo curtinho. Essas crônicas eram textos longos que contavam a história de todo um reinado, tá certo? Então, na verdade, eram obras mais históricas do que literárias, mas que vale muito o estudo para poder entender como se deu o processo de desenvolvimento da sociedade portuguesa ao longo do século XV. Ok? Então, ó, 3 tipos de produções: período humanista, época de transição entre a Idade Moderna e a época de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, transição entre o pensamento teocêntrico e antropocêntrico, ok? Século XV, humanismo, não esquece, as vésperas do Renascimento. Isso cai geralmente em vestibular, que cobra literatura portuguesa. Espero que vocês tenham gostado da nossa rápida revisão sobre o humanismo em Portugal. Se gostou, curte aqui, ó, certo? Se inscreve no nosso canal, compartilhe em suas redes sociais. Falou, tchau!